Muito bom dia, seja bem-vindo a esta edição da Semana do Seu Hora 10, nesta edição da manhã. Hoje são 23 de agosto de 2022. Estamos a escassas horas para o dia mais importante nos próximos momentos, o dia de voto, e hoje é naturalmente um dia de reflexão. Ivan Falcão, bom dia. Bom dia, Paulo Mónica. É verdade, hoje de facto é o dia de reflexão. Um dia em que não acontecem mais campanhas políticas em volta da caça ao voto. É verdade. E se ainda não sabe onde vai votar, envie já uma mensagem com o número do seu bilhete de identidade para o número 40114. E lembre-se, depois de votar, não permaneça na Assembleia de Voto, volte para a sua casa amanhã para fazer a festa da democracia. É verdade, para fazer a festa da democracia, tal como disse o Ivan, envie a sua mensagem, caso não saiba onde vai votar, para o 40114, com o número do seu bilhete de identidade ou também do seu cartão de eleitor. E mais, para as mamãs, para as donas de casa, ontem e hoje são os dias reservados para se ir às compras, para os mercados informais, porque amanhã estarão encerrados. É verdade, e vamos agora à habitual análise relativamente ao processo eleitoral, às campanhas eleitorais que terminaram ontem, com os nossos convidados que já estão aqui nos estúdios. Muito bom dia, Carlos Alberto, e também bom dia, Osvaldo Mboco. Bom dia, Ivan. Bom dia ao Paulo e ao Carlos também. Bom dia ao Paulo e Ivan. Bom dia aos câmaras. Bom dia ao pessoal da Regi, que em 30 dias, ficamos aqui 30 dias, não é? Claro. A comentar sobre a campanha eleitoral. E ontem, tal como disse o Ivan, e o pessoal da maquilhagem também. Não é? Hoje sou o pessoal da maquilhagem. Pois é, tal como disse ontem, agora em instantes o Ivan, ontem foi o último dia de campanha dos partidos e coligações concorrentes às próximas eleições, de 24 de agosto. Ontem ainda foi momento para comícios, convencer o eleitorado porta a porta, algumas passeatas. Querem olhar para este desempenho dos partidos políticos, assim de forma muito breve, para aquilo que foi o dia de ontem? E depois Sim, podemos olhar, mas permita-me só, porque eu tenho que ser coerente. Eu tinha dito aqui na TPA que eu tinha vazado um vídeo que mostrava a Belchi Vucu a transportar dinheiro numa caixa térmica e disse que tinha contactado especialistas de informática que me tinham garantido que o vídeo era autêntico. Embora nas redes sociais as pessoas tivessem reagido de forma diferente, dizendo que era montagem. E eu disse aqui neste espaço que eventualmente podíamos ter outros vídeos, porque essa pessoa que captou podia ter outros trunfos para mostrar publicamente. E ontem já vieram vários vídeos a mostrar isso mesmo. E acho que ainda deve haver vídeos que ainda não foram publicados, porque essa câmara oculta deve ter, pelos vistos, deve ter gravado várias coisas e não sabemos se também gravou a figura de Adalberto Costa Júnior, que, se ganhar, pode ser Presidente da República comprometido com crimes, ok? E eu só queria chamar a atenção em relação a isso. Em relação ao que aconteceu ontem, bom, eu tenho a destacar aqui a questão do obrigado do Presidente João Lourenço, no seu espaço de antena. João Lourenço mostrou para mim humildade. É o presidente cessante, ele ainda é o presidente da República. É cessante, mas ainda é o presidente da República. Ele ainda está na Cidade Alta, não é? E ainda assim, com toda a máquina que o MPLA tem, ainda assim agradeceu ao povo angolano por terem aderido aos atos de massa. Foi um gesto humilde, antes nunca visto por um candidato do MPLA, e refiro mais uma vez que noto que João Lourenço está mais maduro nesta campanha eleitoral e provou isso mesmo no fecho da sua campanha. E mostrou à sua esposa que também teceu algumas considerações, também dando um pouco ênfase à figura da mulher, porque ele também ontem esteve com mulheres e lançou ideias muito claras em relação ao combate que se deve fazer para a proteção da mulher. Não é? Eu dou aqui uma nota positiva a João Lourenço, mais pela humildade, não é? Porque se calhar ele, que é o presidente cessante, não precisava sequer agradecer, mas fê-lo e acho que o fez bem. Adalberto Costa Júnior, no fecho, mostra que, como sempre, um discurso triunfalista,
que ele vai ser presidente de todos os angolanos, mas há uma coisa que Adalberto introduz que para mim é uma novidade, que é o apelo à ordem, não é? Só ontem é que vi Adalberto Costa Júnior apelar à ordem, embora eu também ache que pode ser aqui uma figura para inglês ver, porque vamos ver depois, se ele perder, se vai continuar a apelar à ordem ou se vai incentivar ao vandalismo, ok? Por isso é que eu estou aqui a dar uma margem para dúvida. Vamos ver, oxalá ele continue com esse discurso, se ele perder, que nós respeitemos as instituições, porque a única instituição que está habilitada a dar os resultados das eleições chama-se CNE. Quer queiramos, quer não, os concorrentes devem respeitar a Comissão Nacional Eleitoral. E quem concorreu, quem se predispôs a concorrer, sabia de antemão das regras do jogo. Logo, se não concordava, devia não participar. Agora, não faz sentido participar, sabendo as regras do jogo, e depois dizer, não, eu já não acredito naquilo que é o árbitro. Não faz sentido. Então, penso que Adalberto Costa Júnior ontem cresceu um pouco em relação aos outros discursos, mas espero que ele mantenha-se nesta perspectiva. Muito bem. Bem, o que se registrou ontem é de facto um apelo ao voto por parte dos diferentes partidos políticos. Também não seria diferente num momento como este. E, de facto, também o respeito pelas instituições, que é extremamente crucial para a estabilidade do período pós-eleitoral. E, como diz Achille Mbembe, um filósofo camaronês, os ciclos eleitorais em África são sinônimos de ciclos sangrentos. Até pode ter alguma dose de exagero nisto, mas o que o filósofo tenta passar é que normalmente os resultados pós-eleitorais em África nos empurram a conflitualidades ou então a determinados tumultos. E esperamos que essa não seja a nossa realidade em Angola, tendo em linha de atenção que em 92 nós já vivemos uma situação idêntica ou similar a esta. Agora, o que é importante aqui é apelar mais uma vez o comportamento urbano dos eleitores que irão à mesa de votação. Hoje por hoje, a narrativa do voto sentou, não digo que está desconstruída, mas começamos a ter visões um pouco mais claras de determinadas figuras que dizem que o voto sentou é mais um movimento de pressão para que as exatas sínteses estejam fixadas. A ser isto, de facto, é normal porque é um imperativo legal que deve-se afixar as exatas sínteses depois da contagem dos votos, é de lei. E esperamos bem mesmo que só seja isso que se pretende e não que durante a votação as pessoas entrem para a urna também porque querem assistir à contagem dos votos. Uma outra nota é que os partidos políticos que estão a concorrer maioritariamente são partidos políticos e coligações de partidos políticos que já concorreram no pleito eleitoral passado. Só foram adicionados mais dois, que é o Pendjango e o PH, que não têm experiência da competição política a este nível. Dito de outra forma, esses partidos políticos têm, de facto, conhecimento das normas, das leis e dos meandros da própria competição política. E aqui é para chamar a atenção das questões que têm a ver com as próprias reclamações que devem fazer. Por exemplo, em sede da própria Assembleia, podem fazer recurso gracioso e a própria lei número 36/11, que é a lei orgânica sobre as eleições em Angola, dá conta que os partidos políticos podem, de facto, recorrer ao Tribunal Constitucional, que é basicamente o veste do nosso Tribunal Eleitoral, que vai dirimir todas essas situações. E também o Tribunal tem 72 horas para se pronunciar sobre esta matéria. Agora, é importante aqui relembrar os delegados de listas e os partidos políticos que todo o ato que se achar incorreto, registrado na altura da Assembleia, deve ser reportado, porque são esses atos que servem de elemento probatório para quer a Comissão Nacional Eleitoral e quer para o próprio Tribunal Constitucional em caso de reclamação. Então é fundamental que isto também esteja aí bem patente. Não se pode deixar passar uma situação que entendeu que era irregular
e depois não faz a reclamação, entender que deve constar no âmbito das reclamações que devem tramitar junto ao tribunal. Isto não poderá acontecer. E também é importante aqui fazer uma referência quer aos partidos políticos e quer também aos eleitores. Não existem processos eleitorais 100% sem nenhuma irregularidade. Não estou aqui a dizer que as irregularidades devem ser colocadas, mas pela própria natureza do processo, é difícil não se registrar nenhuma anomalia, nenhuma irregularidade no âmbito daquilo que está. Porque há ação humana, não é? Claramente. Então é importante que nós olhamos para isso. Ter processos eleitorais das outras paragens, de democracias muito mais amadurecidas, isso também acontece. Então é importante deixar aqui esse repto. E é importante também dizer o seguinte, o mesmo diploma legal que eu fiz menção, que é a lei número 36/11, no seu artigo 161, que fala sobre a nulidade dos votos numa determinada mesa ou assembleia. E ela dá conta que só é possível tornar nulo o ato de votação numa mesa de voto caso se resistem, de facto, elementos que alterem de forma global o resultado que foi apresentado. Então, e sobre isso, Osvaldo, deixa-me só eu partilhar aqui algo. Eu fui presidente de mesa de uma assembleia, acho que foi em 2008. E qual é a experiência que traz? E houve uma situação, eu não estava para ser presidente, na verdade eu era o vice, nós fizemos formação para participar, para ajudar a CNE, não é? Aqueles candidatos independentes, não é? Sim, sim. Eu participei numa formação e na altura da formação escolheram para ser vice-presidente, havia um presidente. Só que no dia da votação o presidente não apareceu. E as pessoas estavam lá na Assembleia, havia um alvoroço de pessoas, inclusive partiram o vidro do meu carro, porque as pessoas acharam que o povo também atrás dos boletins de voto. E as pessoas acharam que eu era um dos culpados, partiram o vidro do carro, mas enfim. O que é que aconteceu? Houve situações na contagem dos votos que nós verificamos que o eleitor não colocou a cruz no quadradinho, sim, sim. mas pôs um risco dentro do quadradinho ou pôs de lado. Eu, enquanto presidente da mesa, aceitei esse voto. Por que eu aceitei? E falei com os delegados de lista. O que conta é o quê? É a intenção do voto e não propriamente a cruz. Não, mas... Deixa-me só falar. O que está estabelecido é pôr a cruz. Claramente. Mas se ele não pôs a cruz, porque às vezes é um eleitor que não é muito letrado, não percebeu bem que é cruz, mas ele dentro do quadradinho só pôs para um candidato, um risco, não pôs cruz. Vamos anular este voto? Vamos. Eu não anulei. Por uma razão... Eu estou a dizer, não, mas por uma razão... Osvaldo, eu estou a dizer, posso contar a minha experiência? Se não anulaste, eu estou a dizer, e houve um erro processual. Não houve erro processual, sabe porquê? Houve, sim. Osvaldo, deixa-me terminar. A experiência foi minha. Deixa-me terminar, por favor. Vai lá. Os delegados de lista, todos os delegados de lista, foram unânimes, concordaram comigo. Eu expliquei o que é que conta, meus senhores. A cruz ou a intenção de voto? O que é que pesa mais? É a intenção do voto. Então vamos validar um voto, porque não pôs cruz, pôs um risco. Vamos validar e todos concordaram. Okay. E não houve reclamação. Agora, eu estou a querer dizer o seguinte, Osvaldo. Às vezes nós ficamos muito presos àquilo que é ipsis verbis. Como disseram que é cruz, pronto. Se aparecer um risco já não se valida. Não. Agora, nós invalidamos boletins de voto em que o eleitor pôs em 2 candidatos. Ou se ele pôs em 2 candidatos, não sabemos qual é o candidato que ele quer. Aí invalidamos. Invalidamos aqueles que puseram, por exemplo, uma cruz ou um risco fora dos candidatos, porque não sabíamos qual era a sua intenção de voto. Agora, é preciso haver coerência. Quer dizer, nós somos humanos, quer dizer, nós também temos que perceber que nem todos os eleitores são tão letrados para perceber as coisas, mas também têm direito de voto. Ok. Era só isso que eu queria... Não falou das campanhas eleitorais de ontem, dos partidos políticos, e fomos... Sim, era importante... Só um minuto. Eu acho que os procedimentos são claros e a lei é clara. E até para afastarmos qualquer suspensão de fraude ou irregularidade. E os procedimentos eleitorais também são claros. E o procedimento aqui que é defendido é a cruz. É a cruz. Se meteu... E Osvaldo, deixa-me só para recordar-me agora. E eu validei até risco
para partidos na oposição, nem foi por sequer para o MPLA. Não. Isso era só para chamar a atenção, que mas foi as um pessoas erro, podiam dizer foi um que erro não foi do erro processo nenhum. Esse erro é eleitoral. Não foi erro Não nenhum, é que seja Osvaldo. substancial. Daí que eu dizia sobre o artigo 161, que fala sobre a nulidade do próprio processo eleitoral, da votação numa mesa, que dá conta que a votação numa mesa, numa assembleia, só pode ser tornada nula caso a inflação ou a irregularidade cometida altera de forma significativa os resultados anteriores apresentados. Então há aqui também esse cuidado a termos nota. Agora, o facto de numa mesa contou-se primeiro, foi 25 para um candidato, depois recontou-se, foi 24, não é um elemento para que, de facto, possa ser substancial para a própria nulidade, sim para a correção desse mesmo Sim, mas mesmo vamos ao exercício. tempo da antena, Osvaldo. Por favor. Não, mas falaste do... Não, eu só dei esta parte porque também falaste, porque eu tenho experiência nisso. Isto quer dizer que validei votos para a oposição. Foi Atenção. um erro processual. Não foi erro mesmo por ser dia Osvaldo. de reflexão. Nós estamos, Osvaldo, eu vocês podia até estão sustentar em e estou a falar isso condições de publicamente. apelar ao Claramente. cidadão Então, eleitor para que se evitem a Não, repetição há destes aqui um tipos de elemento que eu erros, não tenho é? dito, e vou repetir mais uma vez. O eleitor angolano é um eleitor urbano. É uma característica nossa. E é importante que os partidos políticos não instiguem e não usem as pessoas como arma de arremesso para os objetivos que pretendem alcançar. Seja o MPLA, seja a UNITA, seja a Casa EC, seja qual for o partido político. Todos esses têm responsabilidades sobre o processo. E eu tenho estado a dizer que o MPLA e a UNITA, por serem as duas maiores forças políticas na competição em Angola, esses dois partidos políticos têm responsabilidades acrescidas. E daí que o pronunciamento feito pelos ambos partidos políticos normalmente tem implicações no próprio processo. Então é fundamental que o eleitor saia de casa, vai votar urbanamente, exerce o seu direito de voto, respeite aquilo que são as instituições do Estado. Se entender que tem que ficar a metro de distância, que fique, mas deve saber que não vai entrar na Assembleia de Voto durante a votação e nem deve esforçar a sua entrada ou permanência ou desacato às autoridades. Porque se assim for, as autoridades terão legitimidade para agirem em conformidade com o objetivo de repor a legalidade. Então, nós queremos, de facto, um processo eleitoral, uma votação que seja, de facto, uma festa de democracia, que vença o partido político que, de facto, esteve mais organizado e fez campanha por merecer. E, de facto, os eleitores devem adotar uma postura que, ao nosso entender, dignifica a competição política e a democracia. Voltando aos tempos da educação antena. cívica e eleitoral, para os dois, Sim. os partidos políticos têm esta obrigação de lei. Como é que vocês avaliam, durante este período de campanha, o desempenho dos partidos políticos no que toca à educação cívica e eleitoral? É o seguinte, praticamente nos tempos de campanha todos mostraram que vota no X ou vota no Y e que tem que ser naquele quadradinho. Eu estou a dizer que vai haver casos, eu desafio o Osvaldo, porque eu tenho experiência disso. O eleitor, na hora, pode esquecer-se que é cruz. Há um nervosismo. Isso acontece. O que eu estou a pedir é que os presidentes de mesa, os delegados de lista, os vice-presidentes de mesa sejam coerentes. O que conta é a intenção do voto. Se não for cruz e for um risco, desde que esteja num Dentro candidato apenas um, tem que ser validado. Ponto. É só isso. Agora, o resto depois pode-se discutir. Porque não é a cruz que indica, o que indica é a intenção do voto. Porque hoje nós estamos a dizer que é cruz, amanhã podemos dizer, não, olha, não é cruz, é uma bolinha. Portanto, não é a cruz que é o voto, é a intenção do voto que deve ser reconhecida. Por isso é que eu sustentei essa minha tese e os delegados de lista concordaram comigo. Agora, indo para o tempo da antena, eu gostava de realçar também aquilo que aconteceu com o tempo da antena da KCE. Manuel Fernandes apareceu de viva voz a repudiar a UNITA que, de forma viva,
a repudiar a UNITA Adalberto Costa Júnior que preferiu fazer alianças com filhos de José Eduardo dos Santos e com marimbondos. Manuel Fernandes fez uma mensagem muito direta contra a corrupção, fez uma mensagem muito direta também contra insuficiências do partido MPLA e, para mim, Manuel Fernandes ontem fechou em grande o espaço da Casa CE. Já me tinha surpreendido pela positiva durante a campanha eleitoral e ontem, no fecho, Manuel Fernandes mostrou, fora algumas situações que ele puseram um plano da Câmara que acho que ele estava lendo por teleponto e depois não souberam jogar com isso e depois os olhos deles não viraram para a Câmara. Fora essa questão técnica, aquilo que foi o seu discurso, aquilo que foi o seu conteúdo, Manuel Fernandes foi de facto um patriota. Mostrou aquilo que é patriotismo, aquilo que são os deveres nobres, as causas nobres que devem ser defendidas. Eu gostei e dou mais uma vez uma nota positiva à Casa CE. E também notei que os outros partidos, ontem, no último dia da campanha, fora alguns discursos fracos e imagens não muito boas, que já tem acontecido durante toda a campanha, partidos que não se prepararam bem para a televisão, porque a televisão é coisa séria, é preciso ver também questões do nível de apresentadores, é preciso ver esta questão também, mesmo em termos de língua portuguesa, os apresentadores têm que saber falar em condições, quer dizer, tudo isso conta para convencer o eleitorado, não é? Fora disso, notei que todos os outros candidatos praticamente se aliaram ao combate à corrupção. Ou seja, o que eu notei ontem é que quase todos na oposição, né? Estou aqui a falar, Casa CE, PH, PENJANGO, PRS, FNLA e APN, todos eles falaram sobre o combate à corrupção. Ou seja, se todos tiverem assento parlamentar, independentemente de quem venha a ganhar, estes partidos no Parlamento vão defender o combate à corrupção. Supondo que seja o MPLA a ganhar, que defenda o combate à corrupção, estamos a ver uma UNITA isolada na Assembleia Nacional. Em termos neste quesito, por causa das alianças que podem ser feitas na iniciativa de algumas leis que podem combater a corrupção, que é um grande mal que nós temos. Agora, em jeito reflexivo, podemos ir já para o jeito reflexivo? Não, o João ainda não pronunciou sobre o último dia da campanha, não, assim, muito sinteticamente. Não, mas vai muito na direção que o Carlos esteve a fazer. Os partidos políticos aproveitaram para apelar o voto, o civismo em grande parte também, e trazer as suas últimas ideias quanto a estas questões. Eu entendo que o combate à corrupção não é simplesmente uma tarefa dos partidos políticos. O combate à corrupção é uma tarefa de todos os angolanos que amam e pensam em Angola e que trabalham para Angola. Porque o ato de denúncia muitas vezes começa da base. Quando um cidadão identifica atos de corrupção, deve reportar, deve denunciar às autoridades. E muitas vezes os técnicos ou então quem trabalha na administração consegue identificar que aqui há um ato suspeito ou então um processo que não é o correto que está a ser feito, deve denunciar. Daí que pensamos que o combate à corrupção é uma tarefa do presidente João Lourenço, do MPLA. É errado pensar desta forma, é de todos os angolanos. Todos nós temos que denunciar e temos que trabalhar afincadamente para combater a corrupção. Por isso é que nós tenho dito, deixa-me só terminar. Eu tenho dito o seguinte, nós temos uma corrupção estrutural. Nós temos uma corrupção que está enraizada em todo o aparelho do Estado. Que tu tens que ir para o hospital e dar alguma coisa no enfermeiro ou no segurança, que tu tens que és parado por um agente da ordem pública, por um agente regulador de trânsito, e tem alguma situação não muito correta da sua documentação, que tens que dar alguma coisa. São pequenos atos que têm implicações daquilo que é a nossa visão sobre a corrupção. E a corrupção começa a ser uma coisa que está enraizada em nós, porque pensamos que não, tenho que dar isto ao fulano para fazer isto, facilitar isto. E as pessoas vão crescendo com esta mentalidade. Daí que... Mas, Osvaldo, deixa-me só terminar. Não, mas não vais agora monopolizar a palavra, não, Osvaldo. Vamos deixá-lo terminar o raciocínio e voltamos para si. Daí que eu tenho estado a defender o seguinte. Nos nossos manuais escolares, tem que começarmos a falar sobre a corrupção. Os meninos que têm agora 6 anos, que vão para a escola,
devem entender que a corrupção é um mal que corrói as instituições do Estado, que corrói o país, que desvia o país. Okay? Aquele indivíduo que tem o poder de decidir determinadas questões e usa do dinheiro do erário, ou usa o erário para seus fins pessoais, esse indivíduo está a pôr em causa uma estrada com qualidade, um ensino com qualidade, um hospital que de facto corresponda com as necessidades da população. Daí que eu digo que nós temos uma corrupção estrutural, que não é simplesmente ao nível dos partidos políticos, não é simplesmente ao nível dos mais altos escalão da função pública, mas também ao nível intermédio, ao nível básico, ou ao nível de base. Tudo isto, então, o combate à corrupção é uma responsabilidade de todos nós. Muito bem. Agora sim, Carlos. Não, eu queria só discordar um bocadinho, mas pronto, o Osvaldo acha que às vezes eu intervir às vezes não quer dizer que eu quero interromper o teu raciocínio, só que às vezes dás uma ideia, eu quero pegar nisso só para acrescentar qualquer coisa e para poder retificar. Agora, tu terminaste, eu queria só retificar que a corrupção não está apenas nas instituições públicas. A corrupção é um mal de todo o país, está até nos partidos políticos. Sim. E mais, há um partido político que está a concorrer nestas eleições, que se chama UNITA, que está a defender a corrupção. Como isto assim? Tem que ser... Explique ainda bem, Carlos. Então, mas quando se alia a pessoas que roubaram o erário deste país, quando se alia a pessoas que dilapidaram este país, quando se alia a pessoas que estão indiciadas em crimes de corrupção e abertamente mostram que estão aliadas, então não estão a defender? Quer dizer, num país normal, é o que eu disse, num país normal, se nós tivéssemos cidadãos sãos, cidadãos que não seguem partidos porque seguem vento, seguem alguém porque fala bem ou porque tem retórica, se tivéssemos cidadãos conscientes, num país normal, a UNITA de Adalberto Costa Júnior só teria o voto do Adalberto, só. Porque não é normal aparecer alguém que defenda a corrupção, que se alie à corrupção e diga, não, quem roubou tudo bem pode vir, desde que divida, metade para ti, metade para mim, que é isso? E para amanhã, qual é a vossa recomendação para os eleitores? Para os eleitores, a postura. Olhando para a postura eleitoral. Os eleitores não podem se fazer trajar nas assembleias de votos ou de voto com qualquer vestimenta que identifica a sua direção de voto. Esse é um elemento. Devem respeitar as instituições, devem respeitar a lei, devem votar com urbanidade, devem sair de casa, porque o absentismo eleitoral tem sido significativo na nossa competição política e devemos trabalhar para, de facto, reduzirmos ao máximo a abstenção que se resiste em Angola. Os eleitores devem, de facto, se posicionarem como patriotas, devem saber que têm o poder de decidir o futuro do país, quem vai nos governar nos próximos 5 anos, e, de facto, devem votar com consciência e respeito e responsabilidade acima de tudo, porque o seu voto tem implicações para aquilo que será o partido político que vai vencer e também para o futuro e o destino do país. Muito bem. Ficaram aqui as recomendações do Osvaldo. Para amanhã. Queremos ouvir. Sim, eu corroboro com as palavras do Osvaldo. É o espírito ordeiro, de tolerância, de respeito pelas diferenças. Espero que quando eu vá votar, alguém não diga, olha, esse é o Carlos Alberto da TPA que comentou aquilo, e depois espere por mim numa esquina para me fazer mal, não é? Porque nós estamos sujeitos a isso. Porque eu estou a dizer isso porque já fui ameaçado várias vezes. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Da Polícia Nacional também já fui perseguido várias vezes. Eu sou ofendido quase todos os dias porque as pessoas acham que eu tenho que dizer aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que eu penso. Eu vou sempre dizer aquilo que eu penso, independentemente do que as pessoas acham. Mas esse é um problema que nós estamos a criar de intolerância. Nós estamos a criar uma sociedade extremamente dividida. Se tu dizes alguma coisa, mesmo com consciência, com aquilo que são a legalidade, a ciência, que agrada um determinado partido, és bem-vindo. Se dizes uma outra coisa, és ofendido, és achicalhado. Temos que mudar essa forma
de Mas isso tem olharmos a ver para com a a sociedade. educação também, leituras. Nós lemos poucos e tal. Também temos pessoas licenciadas que leem pouco. Pronto, enfim, é uma série de situações que... Carlos, só para adicionar aqui uma coisa, nós temos que aprender a atacar as ideias das pessoas e não as Sim, mas atacar as só pessoas. aprendes isso com cultura, com leitura, com uma educação estruturada. Nós temos várias famílias desestruturadas, temos pessoas que estão na faculdade que mal sabem ler, e se ler interpreta mal, ele lê A, interpreta bem, depois vai partilhar C. Quer dizer, Não, mas este temos tipo de vários exercício que problemas. nós, ao longo Temos de vários problemas aproximados aqui. um mês e qualquer coisa, fomos fazendo aqui com a vossa presença e agradecemos-vos já por isso. Eu queria só chamar a atenção a uma coisa. Amanhã nós vamos votar, todos nós, e vamos ficar a aguardar pelos resultados. Eu queria chamar aqui a atenção que são 14 milhões de eleitores. É preciso perceber aqui Na que qual nenhum... 2 milhões Pronto. provavelmente são mortos. Ok, Estão no pronto. ficheiro. Vamos aos 14 milhões que é o bruto. É importante dizer que nenhum partido conseguiu 10% desses 14 milhões nos seus atos de massa. O MPLA conseguiu o maior número, mais de 600 mil na Camama, mas mais de 600 mil não representa sequer 1 milhão de eleitores. Atenção que estamos a falar de 14 milhões de eleitores. O que é que eu quero dizer com isso? Já para terminar, Independentemente das multidões nos atos de massa, dos partidos políticos, não vale a pena pensarmos que aquele partido que teve um bom número numa província ou noutra, eventualmente vai ganhar. Por quê? Porque a maior parte dos eleitores não esteve nos atos de massa. Não, calma. Ou seja, O exercício deixa-me só cumulativo- terminar. Já não temos Deixa-me muito terminar. tempo. A maior parte dos eleitores que vão decidir de facto quem vai ganhar não esteve nos atos de massa. Então, há uma incógnita. Os números são um indicador, os números Claramente. dos atos de massa são um indicador, mas não são o verdadeiro voto. Porque se for assim, Subscrevo. é o MPLA que vai cantar já. Claramente. Porque se for assim, é o MPLA que vai cantar a vitória, porque Mas teve o maior só aqui número uma correção na Camama. rápida, Carlos. Eu acho que o exercício que deverias ter feito é cumulativo daquilo que foram os atos de massa nas províncias e ter um número, não um ato de massa de um partido político numa Não, estou a falar determinada aqui, eu província. dei aqui o exemplo porque é a maior praça Claro, eleitoral. mas deverias fazer um acumulativo. Está bem, Osvaldo, mas só isso tudo não vai dar 1 milhão. Nenhum partido político conseguiu 1 milhão de pessoas nos atos de massa. Num ato de massa. Sim, Carlos estou a Alberto dizer, um e somatório, Osvaldo o número Moco, passa. vamos E são 14 agradecer milhões. a vossa presença neste dia de reflexão. Vamos agradecer a vossa presença, aliás, Ao longo ao longo deste quase um mês. últimos Foi um prazer dias. enorme trabalhar convosco, Ivan. O prazer e a foi todo Nepal. nosso. Nós também Ajudar-nos a agradecemos. olhar para aquilo que foi então os tempos de antena e as campanhas políticas dos 8 partidos concorrentes às próximas eleições de 24 de agosto. Foi um prazer, nós agradecemos pela vossa disponibilidade, esperamos contar com o vosso contributo, com o vosso saber, com esta vossa participação direta na vida pública nacional neste exercício. Disse bem o Carlos Alberto, muitas das vezes é atacado, mas se não participar vai ser também atacado. Então, muito obrigada a todos. Eu também deixo-me agradecer porque é a primeira vez que estou convidado para a TPE, porque eu sou considerado inimigo público por causa das minhas convicções próprias, porque eu penso pela minha própria cabeça e até achei estranho quando a TPE me convidou para fazer parte deste painel. E por isso agradeço, espero que me convidem mais vezes, porque Naturalmente. eu vou sempre dar aquilo que é a minha opinião, aquilo que a minha cabeça pensa e não aquilo que os outros acham que eu devo dizer. Aqui o posicionamento dos nossos comentadores ao longo destes meses e alguns dias sobre os tempos de antena e também a campanha política que terminou ontem e que hoje dá lugar a este dia de reflexão para que amanhã possamos todos exercer com serenidade, com responsabilidade o nosso direito de voto.